Amém. Lucas 18, a parábola do juiz iníquo diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não faria Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? Podeis sentar em nome de Jesus? Amados, eu fico muito feliz quando vejo Deus começar a falar desde o princípio do nosso trabalho, e justamente aquele tema que eu já tinha subido com ele, já tinha vindo para cá, para o nosso local de culto, com aquele tema, e creio trazido pelo Senhor. A gente busca, a gente ora, a gente espera aquele toque de Deus, porque escolher o que pregar seria, se nós tivéssemos que escolher o que pregar, o evangelho seria a coisa mais difícil para se fazer. Já pensou você ter que escolher o que pregar? Eu não sei como alguns pastores conseguem escolher o que pregar. E mais triste, não sei como algumas pessoas conseguem ouvir. Mas oração é o que eu tenho visto Deus falar desde o começo. Você percebeu isso? Irmão, a oração é o lugar aonde você vai tirar as suas dúvidas. A oração, Deus pega a sua oração e prepara o momento para te revelar a verdade. Eu tive resposta de orações que eu fiz há 8 anos atrás, há 10 anos atrás. E quando aquilo que eu não sabia, o dia que Deus me ensinou, também me falou da oração que eu havia feito há anos atrás. Então, Deus opera no tempo dele, mas a nossa oração tem que estar diante dele. Amém? Já deu para entender até aí? Porque olha só, a Bíblia diz que haverá sobre a terra um período chamado grande tribulação. A Bíblia diz que lá, nesse período, tem aquelas almas debaixo do altar de Deus. Até quando, Senhor Deus, não julgas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E Deus falou assim: aguardai até que se complete o número dos vossos irmãos, que tal como vós sereis martirizados pela causa do Evangelho. E o anjo vai, e diz a Bíblia que o anjo vai, pega a oração dos santos, mistura com fogo do altar e faz o que com ela? Joga sobre a terra. E aí Deus começa a julgar da humanidade, Deus começa a operar aquilo que lhe apraz. Mas esta oração que o anjo pega era de pessoas que também já estavam na glória, não orando, tinham orado aqui na terra. E aquelas orações estavam em memória diante de Deus. Lembra daquele homem que Pedro foi ao encontro dele, se chamava Cornélio?
Cornélio estava orando a uma determinada hora do dia, da tarde, e o anjo apareceu diante dele, ele tremeu, ficou com medo. Muitas vezes acontece isso mesmo. Embora a gente saiba que os anjos estão aí para nos fazer o bem e nos guardar, quando você tem o impacto daquela figura, irmão, você treme. Treme. Acredite que você treme. Por mais que você saiba que ele é teu amigo e ele é teu protetor, mas quando ele se deixa ver, você treme. Ainda mais a experiência que eu tive uma vez. Só a graça de Deus na hora, senão você sai correndo. O anjo tinha uma mensagem para me entregar, ele veio na minha direção e ele botou os olhos nos meus olhos, assim, cara a cara, e me entregou a mensagem. Só a graça de Deus, senão você sai correndo. Então, o que o anjo disse para Cornélio? Não temas, as tuas orações e as tuas esmolas estão em memória diante do Pai. É isso que Deus está fazendo com as tuas orações. Você está dizendo, poxa, Deus não me responde. Ele está preparando o dia mais glorioso para te dar resposta. E esse dia glorioso pode ser até depois que você parta desta terra. Amém? Dá para entender isso também, irmão? Agora, tem coisas que Deus vai operar de imediato. E tem coisas que não adianta. Ele vai pegar a tua oração, mas vai operar no tempo oportuno. Que o anjo falou para o profeta Daniel? Daniel orou. Senhor, não estou entendendo. Aí lá, o anjo foi, o Senhor Jesus vira, vai lá, Gabriel, dá a entender a ele a visão. Aí o Gabriel foi lá, o anjo Gabriel, e explicou a visão todinha para Daniel. E nós temos a explicação do anjo lá nas profecias de Daniel. Maravilhosa, detalhe por detalhe. E teve outras coisas que Daniel falou assim, Senhor, não estou entendendo. Aí o anjo vem e diz assim, sela as palavras deste livro, porque a visão é para tempo distante. A oração dele, Senhor, não estou entendendo. Deus sabe, pela oração de Daniel, que aquilo o homem não poderia entender. Deus já sabia, mas a oração de Daniel entra na história. Deus sabia que num tempo oportuno precisaria revelar aquelas visões, porque nós, tal qual Daniel, não entenderíamos, eram profundas demais. A oração de Daniel perdeu o seu efeito? Não creio. Não creio. Nunca uma oração que esteja fundamentada na verdade, na justiça e nos propósitos divinos, ela nunca se perde. Você tem orações diante de Deus? Orações fundamentadas na verdade, na justiça, na escritura, ela não se perdeu. Vai chegar a hora que você vai ver a glória de Deus. Nem que seja de lá do paraíso, mas verá. Porque nenhuma oração sua se perderá. Nenhuma! Toda aquela que for feita na verdade, na justiça, está em memória diante de Deus. Agora, você precisa orar. Como Daniel, não estou entendendo. O anjo foi lá e explicou. Outras coisas não era para a época dele, não era para a vida dele, etc. O anjo não explicou, mas deu outra palavra a respeito da situação. Então, meu irmão, tem coisas que você não está entendendo? Tem coisas que você não está compreendendo? Existe um caminho. O caminho se chama oração. Você quer não cometer erro? Ore. Porque quando você ora, a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Ele me invocará, eu lhe responderei. Buscar-me-eis e me achareis. Enfim, é promessa dele. Você fala e ele te ouve e te dá a resposta. Jesus mandou orar, aqui ele mandou orar e disse, orar sempre, nunca
nunca esmorecer. Lá no final, Jesus está dizendo assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Para e pensa um instante. Jesus está ensinando a orar. E depois ele deixa uma pergunta: quando eu vier, acharei fé na terra? Ele está dizendo que a atitude de orar é uma atitude de fé. Na volta dele, ele precisará encontrar pessoas nesta posição de espírito de oração. Quando eu vier, eu acharei fé na terra? Orar significa buscar a face do Todo-Poderoso. Orar, como a Bíblia diz, os segredos do Senhor, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. A estes ele lhes fará saber o seu conserto, o seu decreto, os seus desígnios. Você quer conhecer os mistérios profundos de Deus? Você quer realmente ter fé de que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não será atingido? Tem que ir para a intimidade com Deus. Quando você está na intimidade com Deus e o Espírito Santo ministra com a voz dele ao seu espírito, ali você vê que você é imortal. Só ali. Você nunca pode se considerar nada porque alguém disse, ou porque você pensa, mas porque ele falou. Quando ele fala, as coisas se cumprem. Irmão, o Evangelho, você não vai chegando e vai aprendendo tudo. Não, ao contrário, você vai chegando e vai tendo muitas dúvidas. Mas se você seguir o conselho de Jesus, as dúvidas vão saindo dia após dia. Você, quando chega na igreja, você ainda não está apto para o ministério que Deus tem na sua vida. Claro, ninguém está. Mas chega uma hora que você já tem que estar. Se você negligenciar o ensino, você não estará. Aí é como Jesus passando na frente da figueira e amaldiçoando. O caminho é a intimidade com Deus. Deus conhece a sua voz. Mas o que Ele quer? Ele quer que você conheça dele. Ele quer. Eu estou dizendo que Ele quer. A promessa do Espírito Santo que Jesus falou: olha, eu enviarei o Espírito Santo e ele vai estar aí juntinho de vocês. Não, ele vai estar dentro de vocês. Ele quer comunhão profunda. Quanto maior a nossa comunhão e intimidade, mais profundamente Deus poderá nos contar os seus segredos. Você confia tudo que está dentro da sua cabeça, você confia para qualquer um? Tem coisas que você só fala com a sua esposa, tem coisas que você só fala com o seu marido, com o seu pai, com o seu filho, não fala com o vizinho. Isso se chama intimidade. Tem coisas que Deus não fala para qualquer um, quer falar para você. Mas Ele quer chegar lá, passar pelo teu quarto e te achar na posição. Se todo dia Ele passar e nunca te ver, aleluia, como é bom sentir Deus. Como é bom saber que Deus está te chamando para a intimidade. É porque Ele ainda tem uma obra a realizar e precisa de obreiros. E nesta noite eu aposto a minha vida que o Senhor Jesus está passando e procurando esses obreiros. E eu glorifico a Deus aí porque eu creio que Ele está encontrando. Que Ele está passando, eu sei. Agora eu creio que Ele está encontrando. Ele tem um plano. Ele está olhando para você e cantos de mantecoba, laba, soremicantos. E está dizendo: mulher de oração, homem de oração, vou te revelar os meus segredos. Vou
vou te mostrar que verdadeiramente eu sou o Espírito da palavra. Não sou homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. Velo sobre a minha palavra e cumpro. Mas vou te mostrar isso na intimidade do teu quarto. Uma coisa Deus quer nos mostrar. Nós precisamos, isso nós precisamos. Precisamos muito. E Deus quer nos mostrar aonde Ele está e aonde Ele não está. Lembra que antes, quando não tínhamos comunhão com Deus, éramos enganados? Se continuarmos sem comunhão, continuaremos a ser enganados. Todos nós, se tivermos um lado de fraqueza, é neste lado de fraqueza que seremos manipulados e desviados do caminho da verdade. Mas se partirmos para a comunhão com Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, tem as suas fraquezas supridas por Ele. Você precisa da intimidade com Deus. Quem anda com Deus não erra. Não erra. Se você vai para a intimidade, o teu amigo chamado Jesus, ele não te deixa errar. Ele não te deixa cair. Você vai caminhando juntinho com Jesus, eu estou contigo e não abro. Estou contigo e não quero saber de outros argumentos. A regra da minha vida é a tua palavra. Eu não abro mão, Senhor. Quer seja pela morte ou pela vida, mas a Bíblia eu não ausento do meu peito. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aí Jesus vem contigo juntinho. Ele vem caminhando, ele enxerga tudo. Os olhos dele, como chama de fogo, penetram todas as coisas. Na hora que você vem com ele e que você faz que nem aqueles do caminho de Emaús, que vai assim meio para o outro lado, ele diz, não, vem cá, o caminho é por aqui. Ele não te deixa errar. Quando tem um buraco na frente, um degrau, tem um abismo, ele diz, peraí, por aí não, por aqui. Ele enxerga tudo. Mas ele só guia aqueles que andam com ele, juntinho, coladinho. Intimidade com Deus, comunhão com o Todo-Poderoso. Se nós olharmos catástrofes, meu irmão, nos dias de hoje, e vamos pegar os exemplos bíblicos, catástrofes como Miriam leprosa. Por quê? Porque não foi para a intimidade com Deus. Partiu para a agressão com Moisés, mas se ela tivesse feito uma oração, ela não teria passado pelaquela humilhação. É claro que não. Se ao invés dela criticar Moisés, quem sabe se ela não fizesse que nem Josué, uma oração louca. Aquilo é uma oração louca. Mas a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Aqui está dizendo, no verso 6, disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado, tardio em defendê-los. Deus não é demorado, Deus não é tardio. É a nossa ansiedade, a nossa pressa que faz parecer que Deus está demorando. Como diz o Salmo 70, né? Apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Não, Ele chega na hora certa. Não precisa nem de carro nem de cavalo. Ele é onipresente. Está aí contigo. Por onde você passa, Ele está. E tem mais, a misericórdia dEle é tanta que Ele livra o teu filho para que você não chore. Ele livra o teu marido para que você não seja banhado em tristeza.
Isto é que é Deus. Ele te livra de várias fatalidades para que a tua alma não fique abatida. Porque você está na presença dele, está andando com ele. Mas quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Olha, os apóstolos profetizaram, e Jesus também, tempos muito difíceis para o final dos tempos. Homens gananciosos, cobiçosos, detratores, amantes de si mesmo, irreconciliáveis, Paulo usa essa expressão, avarentos, gananciosos. No final dos tempos, irmãos, haverá uma seleção muito clara diante dos olhos de todos. No final dos tempos, realmente, vai ficar nu e patente quem é um discípulo de Cristo e quem não é. E Jesus está deixando uma palavra justamente para o final dos tempos. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura, por sorte, achará fé na terra? Jesus está deixando uma dúvida, porque ele sabe o final dos tempos, o que demonstra. Crente vai ser crente mesmo, vai acordar de joelho dobrado, clamando a Deus, vai dormir em cima dos seus joelhos, não vai fazer nada sem primeiro consultar ao Senhor, não vai meter a mão em nada sem primeiro Deus aprovar, não vai entrar em negócio que Jesus não entre primeiro, não vai se meter em sociedade que não seja a não ser com Cristo Jesus. Para você realmente não errar, você tem que buscar. Ele diz, dever de orar sempre, nunca esmorecer. O que a viúva fazia? O homem dizia, olha, não dá não, passa outro dia. Tá bom, outro dia eu venho. Ela bateu lá, julga a minha causa. Hoje eu não posso. Tá bom. No dia seguinte lá estava ela. Julga a minha causa. E ele dizia que não e lá estava ela. O que Jesus está dizendo com essa parábola? Ele quer ver você todo dia batendo. Ele quer que todo dia você vai lá, mesmo que você acha que ele não está te ouvindo, vai lá e bate. A Bíblia diz bater e buscar e amém? Bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis. Ele prometeu. Então não importa se para você parece demorado, se para você parece que ele não está chegando na hora, não importa. Importa que a palavra diz que ele é fiel. Nós não temos que julgar as coisas pelos nossos pensamentos. Nós temos que observar tudo segundo a Escritura. Então, irmão, vamos falar um pouquinho do que você acha que seja o Evangelho de Jesus Cristo. Se você não tiver a comunhão da oração, o Evangelho para você vai ser um estilo de vida. Eu já ouvi isso. O Evangelho para você vai ser apenas um hábito religioso, sem comunhão na oração. O Evangelho para você vai ser apenas mais uma religião. E como dizem os ímpios, assim como Buda tem seus provérbios, Jesus também tem os seus. Se você não tem comunhão na oração, está arriscado qualquer dia você considerar Jesus no mesmo nível de um Buda, de um Maomé e tantos outros, Gandhi. Os estudiosos não têm comunhão na oração. Quando eles escrevem seus livros, eles dizem assim, olha, líderes religiosos, Gandhi, Maomé, Buda, Jesus.
Jesus é apenas mais um líder religioso, mais um ídolo da multidão. Mas quando você vai para a comunhão da oração, Ele é o Senhor, é o Todo-Poderoso, é aquele que era, que é e que há de vir, é aquele que opera, ninguém impede, é aquele que cura as tuas enfermidades e os teus males, é aquele que te dá poder sobre o diabo, te arranca do lamaçal do pecado, te purifica e te dá entrada nas mansões celestiais, mas isso só na comunhão da oração, senão ele é apenas mais um. Quem te garante essas coisas é a testificação do Espírito Santo. Sem comunhão na oração, a Bíblia é apenas um livro histórico, escrito por penas humanas. Com a comunhão da oração, a Bíblia é a inquestionável palavra de Deus, escrita pelo poder de Deus e a unção do Espírito Santo. Sem comunhão da oração, você pode ter a armadura que for, mas não terá o óleo para que ela se movimente. Por isso que Paulo diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Aí ele vem falando: capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, cinturão da verdade, peitoral, polainas da paz, sandálias, ele fala de tudo. Aí depois ele diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Não adianta. Se Paulo não fala da oração, eu diria, ele não recebeu do Senhor. Porque a oração faz parte da tua armadura. Tem que levar isso a sério. Quer conhecer os segredos de Deus? O segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. A Escritura vai dizer em Provérbios: longe está o Senhor dos ímpios, mas ouvirá a oração do justo. O salmista Davi diz: clamei ao Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Livrou-me de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre a sua palavra, sobre uma rocha. Diz a Bíblia que o profeta Daniel começou a ler os pergaminhos e com aquelas palavras ele inclinou o seu rosto para o alto e falou com Deus. Depois vem um anjo, se manifesta e diz assim para ele: Daniel, desde o primeiro dia em que você colocou as súplicas diante de Deus e te humilhou, eu fui enviado desde o primeiro dia. Mas Daniel, um demônio representante da Pérsia se interpôs no meu caminho e eu tive que pelejar com ele. E a tua oração, homem valoroso, homem muito amado, diz o anjo para ele, a tua oração tem valor, Daniel. Eu estava na peleja com o demônio, Deus ordenou um outro arcanjo para me dar vitória na batalha, e aqui estou eu para trazer resposta à tua oração. A tua oração terá resposta. Mas cadê ela? Com oração há respostas, sem oração. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. O sobrenatural das nossas vidas é a oração. A oração a um único Deus que é verdadeiro. Se você entrar em terreiros de macumba, tem até estudo bíblico. Se você quiser, eu te levo em algum, para você ter certeza. Terreiros de macumba com estudo bíblico. Se você entrar no catolicismo, tem estudo bíblico, tem catequese, tem um monte de coisa.
Os padres agora estão até abrindo Bíblia e lendo texto bíblico. Tem rádios católicas onde estão dando estudo bíblico. Eu ouço isso no rádio. Na maçonaria tem uma Bíblia. Em tudo que é canto que você vai dessa nação, você acha a Bíblia. Em todos os segmentos religiosos tem Bíblia. Qual é a diferença? É a oração dos santos. Isto é que faz diferença. Eles podem ter a Bíblia na mão, mas eles não têm a comunhão da oração. E é isso que faz a diferença nas nossas vidas. Você entra num monte de lugares, empresas, e lá está com a página amarelando no Salmo 91. Eles têm Bíblia, mas não têm a comunhão da oração. Deus não reconhece quem anda com uma Bíblia na mão. Ele reconhece aqueles que lhe são íntimos. Se você distribuir Bíblia para o mundo inteiro, pode ser que ninguém se converta. Quantos leem Bíblia e não se convertem? Tem casas aí de católicos que tem 5, 6 Bíblias e continuam sendo católicos. Mas se um dia eles partirem para a oração, não para o terço, não para a Ave Maria, mas para a oração, aí Deus falará com eles. O que Deus quer das nossas vidas é comunhão, oração, intimidade. Porque na 1,7 diz que o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Confiança é intimidade, proximidade. Então, querido, você quer ter uma vida com Deus? Você quer agradar o teu Senhor e quer não cometer erros? Só existe um caminho. E o caminho está sendo apontado na Escritura que diz: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E o que a palavra ensina? Oração. A comunhão da oração. Você precisa ir para ela, porque é nela que você verá a glória de Deus. Amém. Porém, eu quero só lembrar mais um detalhe a você. Eu perguntei ainda há pouco o que é o Evangelho para você. Quando você pensa no Evangelho, você tem que pensar no líder do Evangelho. Quem é o líder do Evangelho? Jesus Cristo, único, absoluto, inigualável. E aí nós dizíamos: se o teu Jesus é só de amor e misericórdia, você não conhece o Evangelho. Se o teu Jesus é como foi apresentado na Idade Média pela Igreja Católica, um velhinho barbudo, de chicote na mão, pronto simplesmente a matar e jogar no inferno, não, também não é esse. O líder Jesus, ele demonstrou amor, compaixão, misericórdia e juízo. O Filho do Homem veio para buscar e salvar, disse ele. Mas ele também disse: se alguém não crê nas minhas palavras, eu não o julgo. Por quê? Porque as minhas palavras o julgarão no dia do juízo. Então eu quero que você nesta hora olhe para o líder da causa do Evangelho e tente saber se ele foi um pacificador ou um revolucionário. O que você acha? Não responda. Você vai entrar no teu quarto, você vai fechar a tua porta e vai perguntar: Jesus, o que o Senhor representa? Um pacificador ou um revolucionário? Eu quero deixar
este motivo de oração para você. Eu quero deixar seriamente, e desta forma o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.